Bom, vamos lá então, Thaís. Bom, nessa pasta aí que eu compartilhei com vocês, Thaís, o que a gente vai ver hoje tem a ver com esse exercício que você falou da lista. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Basicamente, o que a gente vai trabalhar hoje é com a aplicação do algoritmo FFT, tá? Basicamente é com isso. Quando a gente fala de analisador de sinais, né? Tem um analisador de energia, por exemplo. Uma das principais aplicações que ele faz dentro dele é mostrar o espectro de amplitude e de fase daquele sinal de entrada. E isso é feito através do algoritmo, né? São várias implementações de um algoritmo FFT. Existem, tá? Bom, onde que é o principal lugar para eu conseguir, né, informação a respeito do FFT? FFT é uma classe de algoritmos, existem várias implementações, tá certo? Eu vou explicar o que ele faz primeiro, igual do ponto de vista da orientação para objetos. Eu vou ver o que aquele objeto me fornece, né? Um carro, por exemplo. Eu preciso dirigir, preciso de um lugar, ir de um lugar para outro, tá? Então, eu vou olhar esse carro do ponto de vista do uso, né? Do ponto de vista do que ele me oferece. Eu não vou me preocupar muito como é que é o motor, como é que é a implementação interna da mecânica dele, não. Tá certo? Aí, mais para frente, a gente vai entendendo melhor isso aí. Vamos entender do ponto de vista do seu usuário, tá? Então, se você digitar aqui MATLAB FFT, vai ter essa documentação. FFT significa Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier. Tá? Você clica, vai ter a documentação aí. Ó. Essa documentação é a documentação padrão do MATLAB. Bom, essa mesma documentação aí, se você abrir esse MATLAB com sinais, que eu disponibilizei para vocês, tem vários diretórios, tá? E tem um diretório que está escrito, ó, módulo 05 FFT, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto aí. Bom, tem o módulo 3, que é o série de Fourier de tempo contínuo. Aí dentro aí tem a pasta exemplos Fourier. Eu coloquei até 2 R's aí, mas está errado, tá? O Fourier é um R só. Vou colocar o nome dele até maiúsculo, né? Senão está até desprestigiando a pessoa. Fourier. Bom, então, deixa eu só renomear aqui, consertar isso. Fourier com um R só, tá? Bom, deixa eu ver aqui como é que está aqui no... Então, se alguém me chamar aí, Thaís, aí você me chama aí, porque eu fechei meu WhatsApp aí. Bom, então vamos lá, Tá bom. Thaís. Veja bem, com o WhatsApp, com fazendo por partes aí, você tem um entendimento de como é que funciona esse negócio aí, tá? Bom, veja bem. Dentro da pasta série de Fourier de tempo contínuo, tem uma pasta chamada exemplos, Fourier. Aí tem dois arquivos. Tem um arquivo com a resolução analítica para onda quadrada e tem um arquivo com a resolução analítica para um sinal dente de serra. Tá? E tem os scripts para cada um desses dois sinais. Então, se eu abrir resolução analítica para onda quadrada, né? Isso aí eu fiz com você
no encontro passado aí. Seja o sinal, né? Represente esse sinal aí, ó. A amplitude dele é 4. Ele está de menos meio a meio. Ele tem essa dinâmica aí, ó, né? Isso nós fizemos. Nós vimos que a série de Fourier de tempo contínuo é um x de t, uma somatória de menos infinito a infinito do secas de e elevado a jk ômega 0t. Essa primeira equação é chamada de equação de síntese. A segunda equação é para calcular os coeficientes secas. Na verdade, o que essa fórmula está te mostrando é que você tem um e elevado a jk ômega 0t, lembrando que esse e elevado a jk ômega 0t vai virar um cosseno de k ômega 0t mais j seno de ômega 0t. Tá? E esse ck que você está calculando aqui são os coeficientes. Cada k desse aqui é uma frequência. Qual é a frequência daquela senoide naquele sinal? Então, tanto faz eu falar uma senoide como uma cossenoide, tá? Então, eu estou calculando esse ck, fiz isso aqui analiticamente, ó. O ck é 1 sobre t0, de 0 a t0 sobre 2. Lembrando que o sinal de menos t0 sobre 2 a 0, o sinal é 0. De menos t0 sobre 2, que é menos meio a 0, ele é 0. Então, ele multiplica x de t de e elevado a jk ômega 0t. É 1 sobre t0 de 4, o sinal lá na amplitude nesse intervalo é 4, vezes e elevado a menos jk ômega 0t dt. Tá? Então, isso vai dar 4 sobre t0, de 0 a t0 sobre 2, de e elevado a jk ômega 0t. Aí, lembrando, né, que e elevado a x é 1 sobre a de e elevado a x. Resolvendo essa integral aí, então, vai dar 4 sobre menos jk ômega 0, de e elevado a menos jk ômega 0t, no intervalo de 0 até t0 sobre 2. Bom, sabendo que ômega é 2πf, que é igual a 2π sobre t, ômega 0 vezes t0, quando ele coloca 0 é porque é a frequência fundamental e o período da fundamental. Tá? Período fundamental do seu sinal. Isso é igual a 2π. Então, resolvendo aquela integral lá, dá ck 4 sobre menos jk 2π, de e elevado a menos jk ômega 0 t0 sobre 2. Aí eu vou substituir aqui é de 0 até t0 sobre 2. Então, eu coloquei aqui no lugar do t o t0 sobre 2. E elevado a 0 vai dar 1. Então, resolvendo essa equação aqui, 4 dividido por 2 dá 2, menos jkπ de e elevado a menos jk, ômega 0 t0 é 2π, né? Por causa dessa relação de cima. Então, esse resultado aqui deu 2. Aí eu tirei esse sinal negativo aqui, ó, e inverti 1 menos e elevado a jkπ. Tá? Então, os meus coeficientes, cada valor de coeficientes, eu vou calcular ele substituindo esse k aí por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, tá? E eu posso ter infinitos k's, porque eu estou falando de uma série de Fourier de tempo contínuo. E aí, qual que é o cálculo do nível DC do sinal? DC vem de corrente contínua, tá? O nível DC é quando K é igual a 0. O K é igual a 0 é uma frequência, é a mesma coisa da frequência 0 no sinal. Jogando na fórmula da integral, isso dá C0, 1 sobre T0, de x de t que multiplica e elevado a jk ômega 0t. Mas esse k, como está no expoente, vai aparecer um 0, então esse e elevado vai sumir. Vai dar 1 sobre t0, de 0 até t0 sobre 2, de 4 dt. Fazendo essa conta aqui, deu 2. Tá? Deu 2. Então, o nível DC do meu sinal é 2. Ele está deslocado de 2 unidades. A amplitude do sinal é 4. Então, a fórmula genérica da série de Fourier é a amplitude do sinal dividido por 2. A amplitude do sinal dividido por 2 vai dar o nível DC. Tá? Mais CK, que multiplica E elevado a jk ômega 0t, de menos infinito a infinito. Você pode ter quantos termos você quiser. Então, esse cálculo aqui deu 2. O nível DC do meu sinal deu 2. Está dizendo que ele está deslocado de 2 unidades. Somatório
de 2 sobre jk de 1 menos E elevado a menos jk que multiplica E elevado a jk ômega 0t. Aqui está em t, porque eu estou falando série de Fourier de tempo contínuo. Então, vamos rodar esse script aí do MATLAB. Nós já até fizemos isso aí, mas vamos pegar ele aí. Fourier, onda quadrada. Então, se você pegar esse script aí e rodar ele aí no MATLAB, dar um Ctrl+C nele aí, vai aparecer esse sinal aí, ó. Ele está deslocado, esse sinal azul aqui é o sinal lá do exercício. Ele está numa referência aqui 2, que ele tem nível DC 2. E o pretinho aqui é o sinal com referência 0. Tá? Se eu quiser que ele fique com referência 2 também, se eu tirar o nível DC dele aí, né? Só vir aqui, ó, no script, tem assim, DC igual a 2. Se eu colocar DC igual a 0, o nível DC dele vai ser 0. Olha lá. O nível DC do sinal, então, agora está 0. O sinal tem amplitude mais 2 menos 2, mais 2 menos 2, né? Se eu colocar o nível DC, ele vai ser deslocado para cima. Então, ele vai ficar com amplitude 4 e com referência a 0, tá? Bom, então aí está a solução, usando série de Fourier de tempo contínuo. Então, quando eu falo que é tempo contínuo, aqui eu estou rodando no MATLAB, né? Ele fez um K variando de menos N a N. Significa que eu vou colocar um N bem grande aqui, quantos coeficientes eu quiser. Tá certo? Quantos coeficientes eu quiser. Quanto mais coeficientes, né? Se eu colocar poucos coeficientes aqui, só a fundamental seria um N igual a 1. Né? Um N igual a 1. Aí se eu rodar o script para N igual a 1, vai aparecer só a fundamental, só a frequência fundamental. Frequência fundamental, então, esse é azul aí, ó. Só que eu quero usar somando sinais, somando cossenos, para chegar nesse sinal, que é essa onda quadrada aí, ó. Tá? Então, nós vimos também, como esse sinal ele é um sinal par, na medida que eu somo as componentes aqui, os coeficientes pares, o valor do coeficiente dá 0. Então, vocês vão somar o coeficiente par aí, não vai dar nada, ela vai dar o mesmo sinal. Então, o primeiro par aí, mas se eu somar mais um, que seria o próximo ímpar, n igual a 3, aí ele vai colocar uma somatória do harmônico. Primeiro harmônico ímpar aí do sinal, ó. Terceiro harmônico, né? Terceira harmônica lá. Ele somou o terceiro harmônico no sinal. A fundamental era só a frequência base dele. Segundo harmônico, era de coeficiente par. O coeficiente par dele deu 0, porque o sinal tem simetria par. Depois eu coloquei terceiro harmônico. Se eu colocar mais 4 aqui, não vai mudar o sinal, porque vai vir um coeficiente par. Mas se eu jogar 5, aí ele vai colocar mais o próximo quinto harmônico. Bom, na medida que eu vou aumentando aí o número de coeficientes, né? Se eu colocar igual a 10, o sinal, minha série vai convergindo para a onda quadrada. Vai convergindo para a onda quadrada. Nós vimos também que no ponto da descontinuidade, a série ela converge para o ponto médio e acontece o efeito Gibbs. O efeito Gibbs, esse sobressinal aqui, em torno de 9% nesses pontos da descontinuidade. Então, se eu colocar n igual a 100 aqui, ó, vocês vão ver que o sinal vai ficar próximo da onda quadrada, lá, mas o efeito Gibbs vai ficar mais evidente, né? Então, é isso aí que nós vimos aí, usando a série de Fourier de tempo contínuo. Tranquilo aí, Thaís? Tranquilo, professor. Beleza. Então, Thaís, lá na lista de exercícios de vocês, eu fiz uma proposta que é para você desenhar o dente de serra. Um sinal, o dente de serra, né, na lista, tem uma amplitude lá, que se não me engano é 1. Deixa eu lembrar aqui, peraí.
Então, A amplitude é 1 mesmo. a amplitude é 1, não é? Tá. Aí a função, se não me engano, é 2x. 2x, tá. Aquela integral lá, você usa ela como integral por partes, tá? Mas só que eu vou resolver ela aqui. Então, já que você sabe qual que é o sinal, eu não vou abrir ele aqui, não. Eu coloquei só a solução. Eu não vou ficar dando isso aí para vocês ficarem resolvendo isso analiticamente, porque não é o nosso objetivo. É para vocês entenderem. Entender. Então, essa questão 3 aí, ó, ela está explicando como que eu resolvo aquela equação de modo analítico. Só que eu fiz usando a notação da série de Fourier, a notação cartesiana, trigonométrica, sem usar exponencial complexa. Tá? Então, ele vai pedir para você resolver, então, em série de Fourier, aquela função triangular, dente de serra. Então, ele está assim, resposta comentada. O sinal em questão é periódico por um período t ímpar, de forma que o coeficiente AK da série de Fourier de tempo contínuo na forma trigonométrica é nulo. Ele está dizendo que toda vez que eu tiver uma simetria par, né, a série de Fourier usando na forma trigonométrica vai ser BK seno de K ômega 0T mais AK cosseno de K ômega 0T. Então, o que ele está dizendo é que os termos que multiplicam o cosseno vão ficar igual a zero. Então, ele está falando, resumindo, o meu xt vai ser igual k igual a 1 até infinito dos meus bk seno de k ômega 0t. Tá? Assim, né, precisamos determinar apenas os coeficientes AK. Lá naquele dente de serra, a simetria dele, ele tem uma simetria, né? Na verdade, a simetria dele é ímpar, tá, pessoal? Ele é um sinal ímpar. Então, na verdade, os termos relativos ao cosseno é que vão para zero. Então, ele está considerando a função dentro de um período como uma reta, então, o sinal x de t é igual a 2t. Então, aquela equação lá dá 2t. Na hora de calcular esses coeficientes, então, ó, BK. O BK vai ser 2 sobre o período t0. Esse 2 aqui, tá? É porque é 2t. xt seno de k ômega 0t. Aliás, o 2 é da fórmula, tá? Aí, na hora que eu colocar o xt aqui, ó, vai dar 2 vezes t seno de k ômega 0t dt. O 2 sai, então 2 multiplica esse 2 aqui, dá 4 sobre t0. Bom, aqui ele vai aplicar uma integral por partes. Realizando a integração por partes, fazendo u igual a t e du igual a dt. Então, u é t, du é dt. Tá? Então, ele fez aqui, ó, é o dv, né? E fazendo um dv, o dv é seno de k ômega 0t dt. Significa que o v é menos 1 sobre k ômega 0 cosseno de k ômega 0t. Então, ele resolve essa integral de u dv é dv menos integral de v du. Tem muito tempo que eu não faço isso aí no cálculo, tá, pessoal? Então, eu estou confiando que está certo. Então, o BK vai ser K4 sobre T0 de menos T, K ômega 0 cosseno de K ômega 0 mais 1 sobre K ômega 0 cosseno, integral de cosseno, K ômega 0 dt. Integrando, realizando a integral no período T0 sobre 2 até T0 sobre 2, em um período, esse BK dá essa fórmula aqui. Tá? Aí ele faz uma substituição, ômega 0 T0 é 2π. Então, o BK dá 4 sobre T0, tá? E aí tem duas parcelas aqui de cosseno e tem uma parcela de seno, tá? E numa notação, numa identidade trigonométrica dele, ele coloca assim, avaliando as parcelas acima, temos que as funções senoidais sempre serão nulas. Esse termo aqui sempre vai dar nulo para cá, tá? Porque Kπ, seno de Kπ, né? Seno de 1π é zero, seno de 2π é zero, 3π é zero, 4π é zero. Então, esse seno aqui vai dar zero. Só o seno de 90 que é 1. Então, essa parcela aqui vai dar zero. De modo resumido, o que interessa para a gente é que os meus BKs é igual a menos 4
período T0 de 2 sobre 2κπ cosseno de κπ. Tá? Podemos substituir cosseno de κπ, um cosseno de um número, cosseno de π é 1, tá? É menos 1 elevado a k, porque menos 1 elevado, se o π for 1, vai dar menos 1. Se o k for 0, vai dar 1. Então, de forma que os bks aqui é menos 2 sobre κπ, que multiplica menos 1 elevado a k. Então, com esses coeficientes aqui, nós conseguimos desenhar aquela onda, aquele dente de serra. Tá? Calcular os coeficientes. Então, se você pegar aí, Thaís, Fourier dente de serra. Se você rodar ele aí, usando a mesma analogia, tá? A mesma analogia que nós fizemos para a onda quadrada. Então, vai dar esse dente de serra aí, ó. Primeiro eu desenhei, usando uma função do MATLAB, o sinal dente de serra, no pretinho aí. Depois, eu usei aqueles termos, ó. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Fourier dente de serra. Então, olha lá. Tem o CLC, clear all, close all, fiz um vetor tempo. Essa função solve to free é a que faz o dente de serra. Aí eu multipliquei, para ela ter amplitude 2. 2π, t, esse 0,5 é o deslocamento que ela tem aí, no tempo. Plotei esse sinal, tá? Depois aqui é que ele está fazendo o desenho do dente de serra, usando os coeficientes de Fourier. M igual a 10. Aí ele está calculando os coeficientes BKs lá, ó. BK igual, coeficiente BK é menos 4. Π vezes K, que multiplica menos 1 elevado a K. Que foi aquela fórmula genérica que ele fez no cálculo lá na integral. Na hora que calculou a integral, tá? Aí eu pego esse BK e multiplico por seno de 2πk vezes T. F igual a F mais FK. Esse sinal não tem, como ele não tem nível DC, eu mandei plotar T, F, e o B aqui é blue, para ele sair na cor azul. Então, na hora que eu mando rodar aí, saiu lá o dente de serra plotado. Observe que aqui também tem o efeito Gibbs, né? Ele veio aqui contornando o sinal, depois ele dá um salto, ó, porque aqui ele converge para a descontinuidade, que é o ponto médio. Aliás, na descontinuidade ele vai convergir para o ponto médio aí. Então, um negócio que eu não falei para vocês, que para a série de Fourier ter solução, tem as condições de Dirichlet, tá? Num período, né, no período do sinal, eu tenho que ter um número finito de descontinuidade, tá? E num período, eu tenho que ter um número máximo, tem que ter um número finito de máximos e mínimos. E tem uma outra condição que, naquele período, o sinal tem que ser integrável. Ele tem que ter a integral, tá? Então, lá no livro e na apostila, ele explica isso lá. As condições de Dirichlet. Bom, então aqui, o meu sinal, né? Esse exemplo aqui, ó. Ele está mostrando para você como é que eu desenho a série de Fourier de tempo contínuo, usando esse conceito aí. Bom, aí agora eu tenho lá no módulo 4 a série de Fourier de tempo discreto. Eu mostrei, expliquei a teoria lá naquele livro, né, naquela apostila. A série de Fourier de tempo discreto, a fórmula vai mudar um pouco. É basicamente a mesma coisa, né? Só que ele tem um número finito de amostras. Então, série de Fourier de tempo discreto. Tá? Então, eu tenho um outro exemplo aí, um sinal senoidal. O sinal senoidal, então eu quero que ele faça esse sinal aí, ó. Plote o sinal.
Bom, olha aí, ó, Thaís. Eu quero que plotar esse sinal aí, ó. 3 que multiplica ESP de Jπ sobre 6N. Tá? Esse π sobre 6 aí, ó, é a frequência, é o período fundamental do sinal. E a notação mudou para N, porque esse sinal aí eu estou fazendo ele discreto. Não tem mais infinitos termos, tem uma quantidade de termos que é N. Tá? Então, o xn aí, ó, o que eu fiz nesse sinal? O período fundamental dele é π sobre 6. Você vai bater aqui, ó, π sobre 6 é o π e o número que tiver embaixo. Você tem que colocar ele na notação π dividido por algum número. Esse é o período fundamental. Tá? E a gente chama que esse período fundamental é π sobre 6 radiano por amostra, porque não tem mais tempo. Tá? É um número de amostras. Aí eu fiz um CLC aqui para apagar a tela, clear all, close all. Eu vou calcular ele para uma quantidade de vetor de n. Para n variando de menos 10 a 20, tá? Então, se eu jogar esse menos 10 a 20 aí no MATLAB, ele vai criar um vetor de números inteiros. Olha lá, de menos 10 até 20. O que vai pegar de menos 10 a 20? Tem 30 números aí, então. É um vetor de tamanho numérico 30. Então, eu vou fazer x igual 3esp, né? I, que é o J, no MATLAB é o J, de π sobre 6, um produto escalar ponto estrela com esse vetor n. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada posição desse vetor n e multiplicar nessa forma. Na hora que eu fizer, então, o meu P aqui, stim, o stim é uma função que vai plotar meu vetor n, o valor de x para aquele dado n, e o K aqui para ele mostrar numa cor, né, que vai ser esse tipo de linha aí que eu vou mostrar para você, ó. Colocou a linha como tamanho 2, n amplitude. Então, na hora que eu mandar rodar esse sinal, olha, essa cor, essa bolinha aí, na verdade, é aquele K. Aquele estilo K é que colocou essa bolinha aí, ó. Se você não colocar nada, não colocasse esse K aqui, ó, ele está querendo que, num determinado ponto lá do sinal, ele coloque uma bolinha. Se você não colocar, olha lá, desculpa, não é isso não. O K, na verdade, é para ele ficar na cor preta. Na verdade, a bolinha ali é do comando de stim. Esse stim aqui, ó, na hora de plotar o sinal em tempo discreto, tá? Esse stim aqui ele é mais recomendado. Então, fiz aí, então, mostrei como que eu coloco esse sinal aí em tempo discreto, ó. Rodou aí, Thaís? Tá carregando aqui. Tá. Ô, Thaís, olha essa figura enquanto carrega o seu aí. Qual é o período fundamental desse sinal que você está vendo aí na tela? Você consegue ver que isso aí é uma senoide? Consigo sim. Aí o que você tem que fazer, ó? Período de Você tem, 15, mais ou menos. você tem que identificar um ciclo do sinal. Pega um ciclo dele, ó. Olha onde que eu coloquei o mouse aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Tá? Aham. Até a próxima amostra que completar, que foi início do próximo ciclo, a amostra que foi início do próximo ciclo, tá? Você vai contar a partir dessa amostra É 15, né? Hã? É 15, né, no caso? Vamos olhar aqui, ó. Primeira, 1. Segunda, 2. Terceira, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. N igual a 12. Porque a próxima amostra já começa o próximo ciclo. Ah, entendi agora.
Entendeu? Nesse sinal que você está vendo aí, ele é um sinal, Entendi. ele é um tempo discreto. Ele é um tempo discreto. O primeiro trabalho que a gente precisa ter, assim, qual é o período fundamental desse sinal? O período fundamental dele é um N0 igual, aí você vai pegar um ciclo dele. Aí eu peguei esse aqui. Até essa amostra aqui, que é a próxima, aqui, que começa o próximo ciclo, você vai contar quantas amostras tenha. Você contando elas aqui, vai dar o número de amostras que compreende aquele ciclo do sinal. Entendeu? Então, o N0 é o número de amostras. Agora, nesse sinal que você está vendo aí na tela, quantas amostras totais tem nesse sinal? Na hora que ele está te perguntando isso, nessa janela de menos 10 a 10, você vai contar quantas bolinhas tem aí nesse caminho completo, que vai dar 30. De menos 10, se você contar aqui no t igual a zero, uma bolinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Na verdade, tem 31 bolinhas aqui. 31, porque ele considerou a primeira bolinha aqui, tá? Mas, na verdade, seria, nesse intervalo de menos 10, na verdade, não seria 20, não. Seria de menos 10 até 29, até 19. Para um vetor de tamanho 30, porque esse vetor aqui está com tamanho 31. Tá? Então, N, aquele N que aparece lá no expoente, é a quantidade total de bolinhas naquela janela sua. Tá certo? O N0 maiúsculo é o número de bolinhas num período fundamental. O N0 aqui, então, nós contamos e deu 12. Tranquilo aí, Thaís? Acompanhou o raciocínio aí? Tranquilo. Bom, agora, Thaís, olha a mágica que nós queremos. Sim, dá para entender bastante. Nós queremos saber, uma mágica que nós queremos saber. Nós queremos, nesse sinal que você está vendo aí, quais são os coeficientes que contribuem nesse sinal. Aquele CK que a gente calcula lá, na verdade, ele está dizendo assim, para um K igual a zero, para a frequência zero, qual é a amplitude da frequência zero nesse sinal? Para um K igual a 1, qual é a amplitude da frequência 1 nesse sinal? Para um K igual a 2, qual é a amplitude da frequência 2 nesse sinal? É estranho para a gente, tá vendo? Porque isso aí você está vendo uma senoide. Mas como é que eu vou descobrir qual é essa frequência aí? Está aparecendo uma frequência. E como é que eu sei qual é essa frequência? Essa frequência, ela está sendo π sobre 6. Olha lá, π sobre 6, ó. A frequência π sobre 6 desse sinal vai ter uma amplitude máxima. Tá certo? Vai ter uma amplitude máxima. Então, nós vamos usar o FFT para descobrir, para imprimir para mim qual é o espectro de amplitude nesse sinal. É isso que eu vou explicar para você aqui agora. Que nós vamos ver aqui agora. Tá? Então, nós vamos visualizar de um ponto de vista de uso da ferramenta, sem preocupar muito com a matemática por enquanto, não. Então, olha só, Thaís. Série de Fourier de tempo discreto, o módulo 5, tá? O módulo 5 chama FFT. Eu quero um algoritmo que esse algoritmo pegue um sinal, tá? Um sinal de qualquer espectro de amplitude, né? E ele separe para mim, ele me dizendo assim, ó, a frequência, por frequência, qual a amplitude que está aparecendo nesses sinais. Então, eu tenho vários exemplos aqui, ó. Primeiro tem um diretório de documentação, que eu não vou parar ele aqui agora, mas esse documentação aqui, ó, tem um PDF e tem um HTML. Foi exatamente essa documentação do MATLAB que eu mostrei para vocês aí. Tá? Então, se você abrir esse PDF aí, ele vai te explicar isso. Olha lá, função FFT do MATLAB. Tá?
quando você chama FFT com o vetor X, quando você passa um tamanho N para ele. Então, aqui, ele vai construir um sinal que eu vou explicar para vocês, tá? Vou explicar para você. Ele vai construir um sinal todo cheio de ruído, ó, que é esse sinal no tempo aí, o X de T. Eu misturei o sinal, nesse sinal eu misturei ruído nele. Tem duas frequências básicas nesse sinal. Só que como ele está com ruído, você não está conseguindo entender nada, enxergar nada nesse sinal. Aí eu vou usar o vetor FFT. Quando eu usar o vetor FFT, ele vai me mostrar isso aí, ó. Esse sinal tem uma componente aqui em 50 Hz que está aparecendo com uma amplitude de 0,81 quebrados. Tem uma amplitude aqui em 120 Hz que está aparecendo com amplitude 1. E tem um monte de ruído, ó. Nessas frequências aqui está aparecendo um monte de ruído, tá? E aí eu vou usar FFT e filtros para tirar esses ruídos. Na hora que eu tratar esse sinal aí, ó, na hora que eu olhar o gráfico de amplitude do espectro de amplitude, ele vai me mostrar isso aí. Aí, se eu mandar plotar o sinal agora no domínio do tempo, vai aparecer o sinal bonitinho lá para mim, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aí agora. Então, primeiro, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos rodar ele de um modo mais simples primeiro. Você está com o seu MATLAB aberto aí? Tô sim. Então, na medida que eu for abrindo ele aqui, aí você vai acompanhando aí comigo para você acompanhar o raciocínio. Então, vem aqui, ó. Vamos lá. Função FFT, Fast Fourier Transform. Bom, primeiro, ó, ele definiu que a frequência de amostragem aqui, que ele vai tratar aqui nesse sinal, tem valor 1000. 1000. Ou seja, quando ele fala que a frequência de amostragem é igual a 1000, ele fez que o período, ó, com o MATLAB aberto, tá? MATLAB aberto. Esse script que eu estou mostrando para você aí, na verdade, o que ele está me dizendo? Ó, eu tenho fs, frequência de amostragem igual a 1000. Então, eu vou abrir aqui um arquivo novo aqui, um notepad aqui. Então, eu vou lá. Lembrando que eu estou aqui na página que eu digitei aqui, ó, MATLAB FFT, tá? MATLAB FFT, aí ele me mandou para esse script aqui. Então, eu vou pegar esses... O que ele está me dizendo aqui, ó? Então, lá, frequência de amostragem igual a 1000. Bom, essa frequência de amostragem igual a 1000 aí, eu vou conseguir visualizar corretamente, sem dar eles, um sinal de frequência máxima de 500 Hz. Tá? Então, eu vou colocar que o período desse sinal aqui, eu vou colocar um delta de 1 sobre fs, de 0,0001. Que é o período de amostragem. O meu vetor, eu vou colocar um L de tamanho 1500 pontos. Então, meu vetor tempo, eu vou colocar, vai ser L até 1500 menos 1. E aí eu multipliquei vezes T. Ele vai multiplicar assim, a primeira posição é 0, a segunda é 0,0001, a terceira é 0,0002, e assim por diante. Então, se eu rodar esse script aqui, ó, jogar isso lá no MATLAB, e vai montar esses vetores aí. Então, se eu pegar o vetor tempo aí, ó, você vai ver que ele está lá ele começa com 0, são 1500 posições no vetor. Tá? Depois, Thaís, eu vou construir um sinal S com 2 valores de frequência. Então, lá, vou formar um sinal contendo uma componente de 50 Hz de amplitude 0,7.
E eu vou somar nesse sinal uma componente de amplitude 1 de frequência 120 Hz. Tá? Então, ele fez, ó, S igual 0,7 seno 2π 50t mais seno de 2π 120t. Bom, se eu pegar esse sinal S aqui, então, ó, eu vou colocar ele aqui para baixo. Tá certo? Se eu pegar esse S aqui, mandar rodar ele lá no MATLAB, então, olha lá. Se eu fizer um plot T, S, eu vou conseguir visualizar esse sinal aí, ó. Então, tem duas componentes nesse sinal. Uma componente de 50 Hz e tem uma componente de 120 Hz. Ele não mostrou legal aí, não, porque minha frequência de amostragem está baixa, tá? Se eu aumentar essa frequência de amostragem para 10.000, por exemplo, mandar rodar de novo, aí o sinal vai ficar um sinal, um seno, né? Igual a gente está acostumado a o plot P,S maiúsculo. Olha lá, agora ficou parecendo o seno que a gente está acostumado, tá vendo? Eu aumentei a frequência de amostragem. Então, nesse sinal que você está vendo aí, Otávio, tem duas componentes nele. Quais são as componentes? Quais são as componentes que tem nesse sinal aí em termos de frequência? Aí, se você está aí, ele somou no S. Quais são os componentes? É só você olhar nesse S aqui, ó. Ele tem uma componente de 50 Hz aqui, ó. Se eu mandar plotar só essa parte do sinal aqui, vai aparecer um seno com 50 Hz, 50 ciclos por segundo. E nessa outra componente aqui vai aparecer 120 Hz, 120 senos, ciclos por segundo. Somei os dois, aí deu esse sinal S aqui, ó. Esse sinal S, deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui no WhatsApp da turma. Tem não. Entendeu aí, Thaís? Então, ó, se eu quebrar ele aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, S igual. Se eu chamar assim, S1 igual. Eu tenho uma componente aqui de 50 Hz. S2 igual. Esse S2 vai ser essa segunda componente aqui de 120 Hz. Então, quando eu estou somando aqui S igual a S1 mais S2, então, olha lá, se eu fizer isso aqui, ó, o plot E,S1. Aí vai aparecer só a componente de 60 Hz, 50 Hz. Olha lá, deu 50 Hz aí, ó. Plot E,S2 vai ser a outra componente. Olha lá, frequência maior. E a soma dos dois é o plot naquele S maiúsculo, P,S maiúsculo. Como ele está somando duas frequências diferentes, o sinal ficou meio distorcido. Tem duas componentes. A componente de 50 Hz está com amplitude 0,7. A componente de 120 Hz está com amplitude 1. Mas o sinal aí nós estamos visualizando, está desse jeito aí, ó. Beleza? Bom, eu quero agora, então, lá no... O que ele fez aqui? Eu vou corromper, eu vou jogar um ruído branco. Quando a gente fala ruído branco, tá? É um ruído cuja média desses valores que você vai acrescentar no sinal, a média vai ter valor nulo. Se você calcular a média ao longo de um tempo desses valores aleatórios que vão ser gerados, essa média desses valores vão ter
Se você somar todos eles e dividir pelo número de pontos, vai dar 0. Então, a variância desses valores vai ser 4. Raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, ele fez aqui, ó, x igual S mais 2 vezes range n no tamanho do vetor t, ele vai gerar esses valores, esse ruído aí, ó, com desvio padrão 2. Tá? Então, esse x, então, aqui é o sinal com ruído. Só que eu não sei qual é a frequência que ele está gerando, porque ele está gerando números aleatórios. Então, ó, se eu pegar aqui agora, x igual a S mais, eu estou acrescentando no S, gerando números randômicos, com desvio padrão 2. Esse 2 aqui é o desvio padrão. No tamanho do vetor t. Tá? Então, se eu rodar isso aqui agora, mandar rodar esse sinal, o x aí, ó, plot b,x. Olha como é que o sinal vai ficar todo bagunçado. Não dá nem para a gente entender que isso aí é uma senoide. Né? Está dando para ver uma baixa frequência aqui, ó. Né? Ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E tem um ruído aí com desvio padrão corrompendo esse sinal. Tá certo? Então, eu vou usar agora o algoritmo FFT para me dizer quais são as amplitudes em cada frequência aí desse sinal. Está acompanhando aí, Thaís? Então, ó. Então, qual é o valor, né? Tá, eu vou continuar gravando aqui. A Thaís aqui, aparentemente a gravação dela caiu na internet. Vou continuar gravando para depois disponibilizar a versão aí para vocês, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui agora, então? Essa parte do sinal aqui está plotando o sinal com ruído, pegando uma determinada posição desse sinal, e aí ele está mandando plotar esse sinal com esse ruído. O sinal com ruído, ó, esse plot, então, ele pegou lá no instante de tempo, né? Não dá nem para a gente entender que esse sinal aí é um sinal, uma senoide. Ela foi corrompida com determinado ruído, tá? Bom, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou plotar um gráfico chamado espectro de amplitude. O que esse espectro de amplitude ele vai fazer? Ele vai mostrar quais são as frequências que estão aparecendo aí nesse sinal. Quais são as frequências? Como a gente tem a frequência de 50 Hz, com amplitude 0,7, e nós sabemos que tem uma frequência de 120 Hz, com amplitude 1, né? Então, isso aí a gente já tem algumas informações importantes aí do... Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, y igual FFTx. O x, pessoal, eu usei uma frequência de amostragem usando 1000. Então, ó, se eu vier aqui nessa frequência de amostragem, eu usei aqui, na verdade, 10.000. Tá? Se eu não falar nada, eu estou passando para ele o x maiúsculo, tá? Ele vai criar um vetor y de tamanho 10.000, mesmo tamanho do vetor FFT, tá? E aí, nesse tamanho desse vetor y aí, né, o que essa função FFT vai fazer? Vai criar um vetor. E aí, a partir de 0 até a frequência de amostragem menos 1, ele vai, cada posição dela se refere a um índice do valor de K. E esse K são as frequências. É o valor de frequência, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Y. Esse vetor Y vai ser, na verdade, um número complexo. Então, olha lá, y
igual a FFTX. Y igual a FFTX. Vou falar o Y. Ele fez os cálculos do Y. Bom, então o vetor FFT, então, ele me rodou. E agora eu quero saber, né? Esse P2, esse P1 aqui, o que ele vai me dizer? No final das contas, o espectro de amplitude, ele vai me dizer o seguinte. Quando eu rodar o script completo, ó, ele vai desenhar esse gráfico. Então, olha lá, o que ele está dizendo? Ó? Eu mudei. Ele está me dizendo que da frequência 0, por que está sendo até a frequência 5.000? Porque como eu usei uma frequência de amostragem 10.000, ele consegue mostrar corretamente o gráfico até 5.000. Então, esse script aqui foi tratado para mostrar de 0 a 5.000. Vamos usar os mesmos valores, né? Os mesmos valores. Em vez de 10.000 aqui, eu vou colocar 1.000. E aí eu vou completar o gráfico aqui, ó. Y igual a FFTX. P2. Fazendo o restante do gráfico. E fazendo a restante aqui para ele plotar o espectro de amplitude. Se eu mandar rodar ele aqui, então, ó. Vou rodar o... Então, tá lá. O que ele está me mostrando, ó? O que é o espectro de amplitude aí? É aquele sinal X de T. Ele está me mostrando quais são as amplitudes, né? Eu coloquei um ruído com desvio padrão 2. Então, ele está dizendo que nesses lugares aqui são cada frequência dela de 0. Frequência 1, 2, 3, 4. Frequência 50. Frequência 50 está com amplitude 0,7. A frequência 120 está com amplitude 1. Tá? E esse sinal corrompido aí, né? Com vários valores de frequência. Tá certo? Depois a gente vai aprender como é que filtra esse ruído, usando filtros digitais. Bom, então, ele usou a função FFT aqui para fazer esse trabalho para a gente, né? E aí eu vou mostrar agora de uma outra maneira. Então, tá lá se eu mandar plotar, aqui ele mandou plotar só o gráfico sem o ruído. Agora eu vou fazer um FFTS com Y, FFTS, sem o sinal corrompido. Então, ó, Y igual a FFTS, o sinal S sem ruído. Fiz o mesmo procedimento de novo e mandei imprimir o espectro de amplitude. Então, se eu mandar rodar isso aí, então, sem o ruído, ó, ele está me mostrando que nas frequências de 0, frequências em Hertz, 0 até 500, na frequência 50, a amplitude é 0,7. Na amplitude, na frequência 120, a frequência aqui é 1. Tá certo? Então, ele mostrou aí o espectro de amplitude aí desse sinal aí. Bom, então esse exemplo do próprio MATLAB aí, ele está mostrando como é que a gente usa, né, a função FFT, como é que a gente vai trabalhar com ela, tá? Eu vou rodar agora alguns exemplos, tá? Para complementar essa parte aí, depois vocês podem rodar ela em casa aí. Aí, como eu tinha falado, tem o gráfico fft.org, que aqui ele tem bibliotecas em C, em C#, em Java, dependendo para cada tipo de projeto que você precisa executar aí nos seus projetos, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha. Tem documentação, tem biblioteca aqui para Arduino. Então, tem uma série aí de facilidades aí de libs, né, que vocês podem introduzir no projeto de vocês. Vou fechar aqui. Bom,
Então, agora, a Thaís voltou. Ô, Thaís, você me salvou, hein, Thaís? Ô, Thaís, eu fui mostrando o exemplo lá da FFT, mas eu não vou voltar lá, não, porque está na gravação, tá? Eu vou mostrar os exemplos para frente agora, que você vai entender o que a gente precisa entender aí da FFT, tá? Nesse momento nosso aqui. Sim? Ô, professor, Oi? tá dando pra me ouvir? Tô. Ah, tá. Não é que eu tive que tirar o fone aqui. É que mais cedo você chegou a comentar sobre sinal ímpar, que até caiu numa questão da lista, que era Tá, o AK lá. Você tá. poderia me explicar o que seria de novo? O sinal par e ímpar, Thaís, é isso aqui, ó. A gente esquece isso, tá? Mas não precisa preocupar com isso aí, não. É porque é o seguinte, eu vou ligar aqui meu quadro digital. Quando você tiver isso aqui, ó, quando você tem o eixo vertical e o eixo horizontal. O seno, se você desenhar esse seno aqui, ó, o seno, é porque eu estou desenhando aqui com a mão livre, tá? Mas faz de conta que isso aqui é um sinal perfeito, ó. Isso aqui é o seno. No instante de tempo igual a zero, o seno é zero, tá vendo? Quando você rebate esse sinal aqui nesse eixo vertical, se você rebater ele para a esquerda e para a direita, você está vendo que ele espelhado é o mesmo sinal? Sim. Ele espelhado, está vendo que é o que vai dar o mesmo sinal? Aham. Quando você espelhar esse sinal no eixo vertical e der o mesmo sinal, ele é par. Quando você espelhar, mas você tiver que rebater ele na vertical e na horizontal, para dar o sinal, ele é ímpar. Eu acho que esse aí, por exemplo, ele não é nem. Deixa eu repetir isso aqui. Deixa eu pegar o. É conforme o rebatimento que você. Vamos ver se tem uma figurinha melhor aqui. Sinal par e sinal ímpar. Isso aqui é o seno, tá? Seno de zero é zero. Seno de 90 é 1. O cosseno, se eu desenhar aqui logo abaixo aqui o cosseno, cosseno, ele vai ser assim, ó. Aí ele vem aqui para. Tá vendo que se você rebater esse sinal aqui, ó, no eixo vertical, dá o mesmo sinal do lado esquerdo? Sim, tô vendo, sim. Tá vendo que se rebatendo ele no eixo vertical aqui, dá o mesmo sinal? Então, Aham. quando o rebatimento dá o mesmo sinal, aí ele é par. Ele é par. Aí como é que você descobre se esse aí é o seno ou o cosseno? O cosseno de zero é quanto? O cosseno de zero não é 1? Cosseno de zero não é 1? Sim. Então, o cosseno de zero é 1, ó. No instante de tempo zero, ele está com amplitude 1. Então, o cosseno é um sinal par. Cosseno é um sinal par. O seno é um sinal ímpar. O seno é um sinal ímpar. Porque o seno você tem que rebater ele na vertical e na horizontal para ele dar o mesmo sinal. Você tem que rebater ele primeiro aqui, ó. Se você rebater ele no eixo vertical, depois você tem que rebater ele na horizontal para dar o mesmo sinal. O seno é um sinal ímpar. E o cosseno é um sinal par. Esse rebatimento, quando você faz esse rebatimento aqui na vertical e dá o mesmo sinal, ele é par.
Quando você faz esse rebatimento aqui, né, na vertical, tem que fazer na horizontal também para dar o mesmo sinal, aí ele é ímpar. O que implica isso aí, Thaís, é que os dois sinais são periódicos. Mas, para o sinal par, quando o sinal é par, os coeficientes BKs do seno vai dar zero. Quando o sinal for ímpar, os coeficientes relativos à parcela do cosseno é que vai dar zero. Tá certo? Então, esse aqui é o conceito de seno e cosseno. Ou de sinal par e sinal ímpar. Minha figura não ficou muito boa, não, mas depois você pega o livro texto, até um livro também aí que vai ter isso aí, tá? Deixa eu abrir ele aqui para você, só um minutinho. Aquele livro que eu disponibilizei para vocês na última aula. Não é eletrotécnica, não. Eu disponibilizei um livro para vocês, um livro de sinais. Aí ele tem umas figurinhas melhor aí. Esse livro de sinais, ele tem umas figuras aí mostrando isso aí melhor. Só um minuto aí, tá, Thaís? Olha aí, Thaís. Esse sinal, essa primeira figura aí, o sinal, por que ele está dizendo que o sinal é par? Essa primeira figura aqui, ó. É porque ele, se for rebatido tanto para a esquerda ou para a direita, ele se mantém igual, não é? Ele é o mesmo sinal, exatamente. Então, ele é par. Quando você faz esse rebatimento no eixo vertical e ele dá o mesmo sinal, é um sinal representado por uma função par. Tá? Mas olha o sinal da letra B. Quando você rebate ele para a esquerda, ele não fica sobreposto. Mas se você fizer um rebatimento horizontal, aí ele fica sobreposto. Fica mais fácil de você visualizar nos sinais de baixo. Esse aqui está mais fácil, ó. Se você rebater ele aqui no eixo vertical, vai ficar sobreposto. Esse aqui, na verdade, é o sinal cosseno. O cosseno, ele é representado por uma função par. E o da direita é o seno. O seno é um sinal de uma função ímpar. Você tem que fazer o rebatimento vertical e depois o horizontal. O que implica nisso aqui, Thaís, é que na hora de você aplicar a somatória de Fourier, né, quando o sinal é par, os coeficientes que multiplicam o seno dá zero. Quando o sinal é ímpar, os coeficientes que multiplicam o cosseno é que vão dar zero. Porque a forma de Fourier, a série de Fourier, nós podemos usar exponencial complexa e nós podemos usar a notação trigonométrica. Então, aí vai depender, quais são os coeficientes que vão dar zero? Vai depender se o sinal ele é par ou ele é ímpar. Deixa eu relembrar isso aqui também, porque eu não lembro disso de cabeça não, tá? Então, ó, ele vai explicar lá toda a teoria, né? E aí lá no módulo, na parte 2.1, é que esse livro aqui ele é mais resumido, é uma apostila, então é mais fácil de vocês... Então, olha lá, série de Fourier de tempo contínuo, capítulo 2. O problema é que ela é muito resumido, tá? Então, tem hora que tem que... Então, olha lá, Thaís, série de Fourier. Aí a série de Fourier, ó, ele vai mostrar as duas maneiras, que são os X aqui e os CK. E aí ele vai te falar da questão da simetria par e da simetria ímpar. Quando o sinal é par, aqui ele não está falando não, tá? Mas o que vai implicar vai ser o seno e o cosseno. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Outra forma de representar a série de Fourier de tempo contínuo. O x de t vai ser a 0 sobre 2 mais somatório de AK que multiplica os cossenos.
mais BK que multiplica o seno. E aí, na hora de calcular essa integral aqui, para calcular os AKs e os BKs, tá? Dependendo da simetria que o sinal tem, esse AK vai ser zero ou o BK vai ser zero. Então, ele vai falar isso para você, ó. Quando o sinal tiver simetria par, os BKs é zero. Tá? O BK é zero. Então, se a simetria for par, quer dizer que os termos relativos ao seno vai ser zero. Tá? E quando o sinal tiver simetria ímpar, quer dizer que os AKs vão ser zero. Tá? Aí, para te lembrar, para dar uma dica disso aí, você vai desenhar o cosseno e vai lembrar se o cosseno ele é função par ou ímpar. O cosseno é função par. O seno é função ímpar. Tá certo? Tá ok? Você pegou esse livro aí, quando eu disponibilizei na aula passada? Sim. Então tá bom. Consegui, sim. Não precisa preocupar em decorar. A questão da simetria do função par ímpar é esse rebatimento, tá? E aí, na hora que você faz o cálculo lá da integral, os coeficientes eles se anulam, dependendo se o sinal ele é par ou ímpar. Tá certo? Bom, Thaís, agora é o seguinte. Vamos agora. Você vai rodar isso aí comigo aí por partes. Tá vendo onde está escrito assim FFT? E tem assim escrito assim simples. Simples. Eu queria que você... Sim, achei aqui. Simples. Você vai abrir para mim assim, exemplo FFT versão 1. Exemplo FFT versão 1. Vamos rodar esse primeiro exemplo aí para você entender a questão da função FFT aí. Olha só o que eu fiz. Clear all, né, padrão das funções. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Olha só. Frequência de amostragem, lá. Clear all, CLC, close all. A minha frequência de amostragem vai dar um valor igual a 1000. Quer dizer que eu vou mostrar corretamente aí sinais que tenham até 500 Hz. Tá? Depois eu fiz definição do vetor tempo. Meu vetor tempo vai ser de 0 até fs menos 1, ou seja, dividir pela frequência de amostragem. Meu vetor tempo aqui, ó. Definição de sinal. Meu sinal tem uma frequência de 127 vezes raiz quadrada de 2, 179,6. Então, x é igual a 179,6 vezes seno de 2π vezes 60. T, vezes 60 Hz, T. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Definição para o meu vetor FFT. O meu vetor FFT, eu vou colocar ele do mesmo tamanho da frequência de amostragem. Fs igual a 1000. Tá certo? Eu quero calcular para cada frequência, então. Então, a minha definição para o vetor é 1000. Bom, aí eu vou criar um vetor tempo T de 0 até 9.999. 9.000 até 999. Bom, vou chamar a função FFT. FFT, vou passar meu vetor com a função x, vírgula, esse n é o tamanho do meu vetor FFT. Tá? Quando eu chamo essa função FFT, se eu passei n, que é um parâmetro que é o número de elementos, tamanho do meu vetor x, na hora que eu vou fazer assim, ó, FFT x, eu só falar para ele que ele é do tamanho n. Esse x aqui, então, vai ser o meu vetor FFT. Tá? Eu vou mandar ele plotar o espectro de amplitude. O que esse gráfico x aqui está fazendo? Ele é um vetor de tamanho 1000
E cada posição dele, a posição 0 vai estar a frequência 0. A posição 1 vai estar a frequência 1. A posição 2 vai estar a frequência 2. Ele vai me dizer qual é a amplitude daquela frequência nesse sinal X. Então, ó, plot T, valor absoluto de X. Frequência e valor absoluto. Então, vou rodar aqui, então, ó. Vou pegar aqui o sinal, vou mandar dar um Ctrl C aqui, tá? Vou mandar ele rodar, então, no MATLAB, ó. Então, olha só, Thaís. O meu gráfico, o que esse gráfico está me dizendo? Ó, ele está indo da frequência 0 até 1000 Hz, que é a frequência de amostragem máxima. Mas o valor absoluto, está aparecendo o valor absoluto 9 vezes 10 elevado a 4. Está aparecendo uma amplitude maluca aqui, ó, de 9.000 casas. Então, a primeira coisa que eu tenho que corrigir é essa amplitude. Como é que eu corrijo essa amplitude aqui? Vou voltar lá no meu script. Então, na hora de chamar o FFT aqui, ó, X, tamanho N, número de elementos aqui do meu vetor FFT, eu vou dividir pelo tamanho N. FFT, se eu passei N, que é o número de elementos do meu vetor FFT, eu vou dividir por N. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Dar um Ctrl C e mandar ele rodar o script. Bom, tá quase bom. Então, olha lá, minha amplitude agora, o valor absoluto está 90. Mas eu sei que o sinal que eu coloquei aqui, a frequência é 60 Hz. A frequência é 60 Hz. Por que eu dividi esse camarada aqui por que eu dividi por N? Porque na hora que eu faço a somatória nessa função FFT, ela escala, ela aumenta a amplitude pelo número de elementos do vetor FFT. Por isso que eu dividi por N. Tá? E dentro dessa função, tem uma função lá dentro que é o cosseno. E o cosseno, ele escala o vetor FFT de meio. O que significa isso? Que as amplitudes aqui, todas elas, para todas as frequências, vão aparecer com a metade do valor. Por isso que eu tenho que pegar e multiplicar aqui por 2, ó, 2 vezes. Tá? 2 vezes FFT. Então, na hora que eu rodar agora esse valor aqui agora, o gráfico agora do vetor FFT, ó, o que ele está me dizendo? Peraí, acho que eu fiz besteira aqui, tá? 2 vezes... Ah, tá, é porque eu não estou mandando plotar. Vamos lá, eu vou mandar ele rodar agora. Olha lá. O que esse gráfico está me dizendo? Esse gráfico está me dizendo que eu estou num espectro de amplitude, de frequência de 0 a 1000 Hz, 0 a 1000. Na frequência 60 Hz, a minha componente 60 Hz está com amplitude de 180. É isso que ele está me dizendo. E todas as outras frequências estão com amplitude 0. Tá? De 0 a 500. Aqui, em 940, existe um alias para essa frequência de 60 Hz. Eu só consigo ver corretamente de 0 até 500 Hz. Tá? 0 até 500 Hz. Na mesma medida que eu vou de 0 com 60 Hz, vem uma frequência lá de 1000 menos 60, que vai dar em 940. 940 Hz, na verdade, é o mesmo sinal que 60 Hz. É só uma questão de referência do meu gráfico. Por quê? Porque se eu usar a referência meu aqui no meio do gráfico, 500 Hz, eu vou ter um menos 60 e um mais 60. Então, o meu vetor FFT aqui, ele está me dizendo que a minha frequência de 60 Hz, nesse sinal tem uma amplitude de 179,6.
Tá? Cálculo, então, ó. Plota o espectro de amplitude. Agora eu quero que ele plote o espectro de fase. T, angle, o ABS de X vão ser os valores absolutos de cada frequência. O meu ângulo, angle, X, vai mostrar a fase para cada frequência. Seria aquele tangente a menos 1. Tangente a menos 1, ó. Tangente a menos 1 da parte imaginária sobre a parte real. Bom, aqui, pessoal, tem um problema sério que o MATLAB, né? O que o MATLAB está me mostrando, uma fase aí, que não é a fase correta. Por que ele mostra isso, pessoal? Porque o MATLAB, na hora que ele vai fazer os cálculos, mesmo na frequência onde a frequência não tem uma amplitude tão alta, ele coloca a parte real e a parte imaginária do número. Mesmo sendo um número muito pequeno, quando eu vou calcular, fazer o cálculo do módulo, um número muito pequeno, elevado a 10, elevado a menos alguma coisa, mas quando eu elevo isso ao quadrado e calculo a fase, dá tangente a menos 1, arco tangente, e esse número muito pequeno dá um ângulo pequeno, tá? E aí eu tenho um artifício para remover esses valores quando as magnitudes são muito pequenas. E aí esse artifício que eu uso aqui, ó, TOT 1 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Eu estou dizendo assim, nas posições do x, que o valor absoluto do x for menor que esse número aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 6, eu quero colocar zero nessas posições, tá? Então, eu quero calcular o módulo e jogar o número zero nessas posições. Na hora que eu fizer esse cálculo aqui, ó, e mandar plotar a fase agora, de novo, vou plotar a fase, ó, a fase agora vai vir corretamente. Então, lá na frequência 60 Hz, a fase está com menos 1,5 radiano. Tá? E lá no 940 Hz, ele está com a fase mais 1,5. Esse efeito da simetria aqui, depois vocês vão entender ele com mais calma. Então, meu vetor FFT aqui, ó, né, se eu rodar ele corretamente aqui, ele está me dizendo, ele está plotando dois gráficos, ele está me mostrando a amplitude em 60 Hz. Eu estou com amplitude 180, né? E esse é o espectro de amplitude. E o espectro de fase. Essa fase aqui está toda suja por causa daquele problema do módulo. Aí eu fiz aquele tratamento. Ele vai me mostrar a fase, o ângulo. Né? Aqui é aproximadamente, ó, essa é a fase para aquela frequência lá que eu mostrei para vocês. Em 60 Hz, essa é a fase que está aparecendo. Bom, aí, Thaís, o exemplo 2. O exemplo 2, ele vai mudar a frequência de amostragem e o número de elementos do meu vetor FFT, tá? Porque a memória para o vetor FFT é limitada. Então, eu não preciso colocar um vetor de tamanho que seja igual ao tamanho da frequência de amostragem. Mas hoje, como já é 6h40, eu vou pedir só para você rodar isso aí. Exemplo 2. Exemplo 2, ó, ele mostrou aqui a frequência, tá? Aí o tamanho do vetor FFT tem tamanho 20 apenas. Aí eu vou explicar aquele conceito do leaking, né? Então, versão 3 do script. Se eu rodar a versão 3 do script, ó, eu estou trabalhando com tamanho de vetor FFT. Tem aqui um sinal. Aqui eu usei dois sinais, tensão e corrente, e mandei plotar o espectro de amplitude para a tensão, a fase bagunçada e a fase limpa. E por último, a versão 4, essa versão 4 aí, ó. Essa versão 4 aí, se eu rodar versão 4, essa versão 4, ela usa esse CTFS. Eu coloquei uma função, uma chamada de função aí para o vetor FFT, num arquivo separado, usando uma função, tá?
Aí, quando eu rodar esse exemplo aí, ó, mandar ele executar, aí é outro exemplo. Acho que esse exemplo eu tenho que explicar ele aí para vocês, aí, passo a passo. Bom, e aí para entender esses exemplos aí, com várias versões de tamanho de frequência de amostragem, com tamanho de vetor FFT diferente, tá? Aí eu vou pedir para você dar uma lida na documentação, rodar os exemplos, que aí na próxima aula eu vou explicar, né, como é que eu trabalho com tamanho de vetor FFT diferente do tamanho da frequência de amostragem. Cada exemplo desse aqui, na documentação também ele explica, vou pedir para vocês darem uma lida nisso. Ele vai mostrar, vai explicar. Olha lá, quando eu não coloco FFT-X, não falo N, ele vai criar o tamanho do vetor Y de tamanho, do mesmo tamanho do vetor X. Mas quando eu coloco esse N como argumento, esse N é o tamanho do vetor FFT, tá? E aqui ele vai explicar isso aí. Como é que ele trata isso? Aí eu queria que vocês dessem uma lida para a gente trabalhar com isso aí na próxima aula. Beleza? Quer perguntar alguma coisa aí, Thaís? Não, professor, dá para entender de boa assim a aula hoje. Tá. Então, na medida que como a gente já viu várias teorias aí, né? Na medida que eu vou falando com vocês, vocês vão entendendo. Mas se eu chegasse a explicar, se você indicar aí nas primeiras aulas, vocês não iam entender isso aí. Assim, não sei, né? Não estou subestimando vocês, não. Mas eu estou indo na sequência, que seria uma sequência lógica do conteúdo, em cima com a amarração aí do que a gente precisa entender da disciplina. Beleza? Aí, Thaís, na próxima aula eu vou, como eu falei, agora eu estou em condições, já estou com a saúde melhor, né? Estou mais tranquilo. Eu vou pegar aquela lista lá e vou dar uma olhada nela, tá certo? Vou dar uma atualizada nela. E na semana que vem nós vamos resolver essa lista, tirar todas as dúvidas, tá? E a nossa primeira avaliação, vocês não precisam ficar desesperados, não, tá? Eu vou passar uma lista com 4 exercícios, vocês vão fazer isso em casa, no horário de vocês, fazer e depois me mandar. Então, vai ser aquela prova 1 lá. Vocês vão fazer em casa, com consulta, com o que vocês quiserem aí. Só aí você faz, tá? E vai ser em cima desses exercícios que eu estou passando para vocês. Tá bom? Beleza, professor. É que Então, eu tá tava bom. preocupada com a lista mesmo. Tá. É porque são 3 alunos, né? A Adriele falou para a gente fazer um estudo dirigido, tá? Mas para deixar vocês estudarem isso aí sozinho, aí é meio complicado. Então, nós vamos seguindo dessa maneira, né? Quando a gente começar a trabalhar com filtros, vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo, né? Aí nós temos aí para frente filtros digitais, basicamente filtros digitais, e aplicações usando sinais de um modo geral, tá? Mas à medida que você for estudando, principalmente aquela apostila que eu disponibilizei para vocês, vocês vão vendo que os conceitos vão se encaixando melhor, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei módulo 5, mas módulo 6 tem quantização, módulo 7 é ruído branco, módulo 8 são filtros digitais, módulo 9 são algumas funções úteis, tá? Módulo 11 é o exemplo do livro do Buck and Singer. E aí, no mais, é isso aí, tá certo? Eu espero que até o final do semestre vocês tenham pelo menos uma base aí para entender essa questão de sinais aí. Tá bom? Tá bom, professor. Vou parar de compartilhar aqui, então. Então, até semana que vem, tá? Aí, semana que vem, no mesmo horário, aí, nós estamos juntos aí novamente. Beleza? Tá bom. Até semana que Um vem, abraço professor. aí. Muito obrigada, viu? Nada, até mais. Até mais.